Olá a todos! Vou mostrar agora o manual de utilização do programa da demanda certa em formato de vídeo. Vamos começar mostrando que o programa possui 4 abas. A primeira delas é o painel. A segunda é preencher tarifa. A terceira é preencher. Já vem com alguns dados pré-preenchidos, porém, durante a explicação desse manual, iremos mostrar como extrair os dados da sua fatura para preenchimento do programa. E por último, a aba Lista de concessionárias. Primeiro vamos começar mostrando o painel. O painel, logo aqui em cima, são escolhas que podem ser realizadas pelo usuário. O primeiro é o período a ser exibido. Aqui está marcado como agosto de 2020 a junho de 2021, pois esses serão os dados que vão ser extraídos da fatura da CEMIG, que iremos mostrar mais adiante nesse manual. Aqui é a escolha da margem de ultrapassagem de demanda, que será explicada no futuro como que é escolhida. Porém, nesse momento, basta saber que 5% é o valor da ANEEL de ultrapassagem de demanda. Aqui tem aumentar ou diminuir a carga, tanto no horário de ponta como no horário fora de ponta. Aqui podemos aumentar, diminuir ou manter um valor de carga. E você pode escolher qualquer valor. E tanto, diminuir e aumentar do jeito que você quiser escolher. Iremos mostrar mais adiante também de como que funciona isso. Nessa parte de baixo, há um resumo de todos os dados que foram extraídos das faturas e que o programa da demanda certa calculou. Para os clientes das modalidades A1, A2 e A3, não é possível utilizar a análise comparativa de modalidades, pois eles só podem escolher a modalidade hora sazonal azul. Para os clientes do subgrupo A3A, A4 e AS, esse quadro de análise comparativa das modalidades é útil para determinar qual deveria ser a modalidade tarifária a ser contratada, se a hora sazonal verde ou azul. Nesse exemplo do manual foram apresentadas duas faturas. Serão apresentadas duas faturas, a da CEMIG e a da Copel. Elas foram escolhidas porque a fatura da CEMIG, embora seja da modalidade hora sazonal azul, deveria ser a modalidade hora sazonal verde, e a fatura da Copel, que é da modalidade hora sazonal verde, deveria ser da modalidade hora sazonal azul. Então, primeiramente, nesse quadro de análise comparativa das modalidades, mostra o gasto que tem com o gasto total, que é o consumo e a demanda, com a modalidade com a demanda ajustada, e o gasto total com a demanda contratada, ou seja, a demanda antiga, antes de ser ajustada. Temos também um quadro que mostra qual a melhor opção a ser contratada no futuro, que seria a modalidade hora tarifária verde, nesse caso, com uma demanda hora de ponta de 30, ou seja, a demanda única, porque é a modalidade verde, de valor 30. A economia total é um quadro comparativo. Se antes você era da modalidade verde e continuou na verde, você economiza 3.417. Se você era da azul e mudar para verde, que é a melhor opção, a sua economia seria de R$ 15.000. E por último, tem um quadro com os gastos de demanda e de consumo, tanto no horário de ponta como fora de ponta, tanto para a modalidade verde quanto para a modalidade azul. Você pode ver os valores aqui e uma representação gráfica deles. Vamos explicar mais adiante com mais detalhes de como analisar esses valores. Também, nessa área do painel, há uma análise da modalidade verde e uma análise da modalidade azul. Nesse caso, se fosse melhor opção verde, olharemos verde. Se fosse melhor opção azul, olharemos azul. Ou para os clientes do subgrupo A1, A2 e A3, apenas olharíamos o quadro da modalidade azul. Eu vou explicar primeiramente o azul. O azul começa com uma representação gráfica do gasto com a demanda antes de ser ajustada e depois de ser ajustada. Se aqui não aparece nada, significa que a demanda antes e depois é a mesma e a economia é zero. Nesse caso, teríamos uma economia de R$ 3.417,16 apenas na troca da demanda
Volta, por favor. Nesse caso, teremos uma economia de R$ 3.417,16 se trocássemos a demanda no horário de ponta. Aqui temos o quadro resumo da modalidade azul, tanto com dados para fora de ponta quanto para dados na ponta. Temos para ambos a demanda mínima que foi medida tanto no horário fora de ponta como no horário de ponta, a demanda máxima, a demanda contratada para o horário fora de ponta e para a ponta, a demanda média e o melhor valor de demanda a ser contratado para garantir a economia. No caso, é 30, pois é o valor mínimo que pode ser contratado. Aqui temos o gasto com a demanda antiga e o gasto com a nova demanda e a economia que vai ser gerada. E por fim, temos o descobrir gasto por demanda. Aqui você pode colocar qualquer valor, por exemplo, e se eu quisesse demanda em vez de 30, 32, eu tenho que seu gasto com a demanda seria R$ 5.939,02, que é maior do que o gasto com a nova demanda de 30, que é de R$ 5.597,30. Por fim, temos na modalidade azul uma representação gráfica da demanda medida, da demanda contratada e da demanda certa. Nesse caso, como a fatura original era da modalidade verde, não há uma demanda contratada por horário de ponta, mas para fim de cálculos é utilizada a demanda mínima de 30. O quadro da modalidade verde é bem similar ao da azul. Você tem um quadro resumo, porém não é dividido em horário de ponta e fora de ponta, pois para a modalidade verde há apenas uma única demanda a ser contratada. Portanto, aqui temos a demanda mínima, a demanda máxima, a demanda contratada, a demanda média e a melhor demanda. Depois temos os gastos, que é o gasto com a demanda antiga, o gasto com a demanda nova e a economia. E por fim, temos uma representação gráfica, tanto do gasto com a demanda, quanto da demanda medida, da demanda contratada e da demanda certa a ser contratada. Então, para preenchimento de tarifa. Nessa daqui é onde serão preenchidas as tarifas da sua concessionária de energia, de acordo com a sua fatura de energia e o seu perfil. Então, aqui você pode escolher tanto preencher tarifa de forma automática como manual. Deverá ser preenchido as alíquotas que são incididas na sua conta de energia. Se a concessionária faz diferenciação ou não do ICMS para demanda contratada e não consumida. Se você escolher o modo automático, você pode escolher a sua concessionária de energia, no caso Copel, e esses dados da tarifa serão obtidos automaticamente pelo site da ANEEL no ano de 2021. Para os demais anos, se você quiser obter as tarifas mais recentes, terá que haver um preenchimento manual que será explicado posteriormente. Em preencher, você tem tanto um histórico do seu consumo e da demanda medida tanto na ponta como fora de ponta e que serão utilizados para o cálculo da melhor demanda e da melhor modalidade tarifária. Em primeiro momento, está preenchido os dados da Copel para 2018 e da CEMIG nesse período. A CEMIG, como vocês podem ver, houve uma demanda contratada na ponta e fora de ponta, pois ela é a modalidade hora sazonal azul. A da Copel não há uma demanda de ponta contratada, pois é a modalidade hora sazonal verde. Porém, é importante preencher com as demandas medidas tanto de fora de ponta como de ponta, mesmo para a modalidade hora sazonal verde, pois só assim o programa vai conseguir fazer uma verificação da qual modalidade tarifária é mais adequada. Porque como vocês vão ver em seguida, eu escolhi esses dois exemplos, pois essa fatura da Copel, embora seja a modalidade hora sazonal verde, o mais correto para esse perfil de consumo seria a modalidade hora sazonal azul. E a da CEMIG, que escolheu a modalidade hora sazonal azul, o mais correto para esse perfil de consumo seria a modalidade hora sazonal verde. E nessa última aba estão
presentes todas as concessionárias e permissionárias de energias com os atos regulatórios, um link para os atos regulatórios de cada uma delas, que foram obtidos no mês de outubro de 2021. Se você quiser obter os atos regulatórios mais recentes, basta entrar no site da ANEEL e obter para a sua concessionária de energia um ato regulatório mais recente. Porém, como as tarifas só são reajustadas anualmente, basta você entrar apenas uma vez na hora que você estiver analisando seus dados para verificar se a tarifa está mais recente ou não. Vamos começar agora falando então de como preencher e como utilizar o programa com mais detalhes. O primeiro passo é separar a maior quantidade possível de faturas de energia. Para que isso? Principalmente no momento que vivemos. Estamos no ano de 2021 e o ano de 2021 e 2020 estamos na pandemia de Covid. Portanto, muitas unidades consumidoras tiveram seu perfil energético alterado, por estarem fechadas ou às vezes terem mais movimentos devido à pandemia. Então, para fazer uma análise futura da demanda, é necessário fazer uma análise pretérita dos dados que realmente aconteceram e verificar se eles são ou não condizentes para uma análise do futuro. Ou seja, a partir dos dados obtidos que serão preenchidos, você poderá marcar aqueles que fazem sentido ou não para você analisar e obter uma melhor tarifa de demanda a ser contratada. Vamos passar então para o preenchimento. O preenchimento se inicia com a escolha tarifária. Você pode utilizar a tarifa automática para os clientes das unidades consumidoras A3A, A4 e AS. Para os clientes da modalidade azul, hora sazonal azul, que são A1, A2 e A3, será necessário o preenchimento manual. Vamos começar fazendo o preenchimento automático e depois mostrarei como se faz o preenchimento de forma manual. Vamos começar utilizando o da Copel, que é o que já está aqui. O primeiro passo é escolher entre automático e manual. Escolheremos primeiramente o automático. Depois, a concessionária faz diferenciação da demanda contratada e não consumida da demanda contratada. No caso da Copel, faz essa diferença, ou seja, há uma demanda que é isenta de ICMS e uma demanda que não é isenta de ICMS. Ou seja, se você contratar uma demanda de 100 e utilizar 60, você vai pagar ICMS nesses 60 utilizados e não irá pagar o ICMS nos 40 que não foram utilizados. Depois passa-se para o preenchimento das alíquotas. Dependendo da sua concessionária, as alíquotas estarão em lugares diferentes da conta de energia. Porém, há vídeos explicando como obter esses dados em diferentes concessionárias. Na Copel, em específico, esses dados não são obtidos na conta de energia. As tarifas de PIS e COFINS podem ser obtidas nesse site da Copel. Então, teremos aqui um valor de 1,53% para PIS e 7,07% para COFINS. Então, 1,53% para PIS e 7,07% para COFINS. O ICMS depende da unidade consumidora. No caso, para essa, a alíquota é de 29%. Aqui você poderia escolher a sua concessionária de energia. No caso, iremos escolher a Copel. E aqui é o grupo tarifário, que no caso é o A3A. Essas tarifas vão ser obtidas de acordo com o ato regulatório mais recente da Copel. Essa é a resolução homologatória de 22 de junho de 2021, e no momento que eu gravo esse vídeo, essa é a mais recente. O programa não irá atualizar automaticamente
para as tarifas mais recentes. Como vocês podem ver, aqui em cima vai estar mostrando que é da Copel Distribuidora. Se você for até embaixo, vão ter umas tabelas com os valores tanto de demanda quanto de consumo das tarifas que são homologadas pela ANEEL. Mas vamos voltar para o preenchimento. Eles serão importantes para o preenchimento manual. Nessa primeira parte, então, é o preenchimento automático. Agora, bastaria você fazer o preenchimento com os dados de consumo e de demanda que foram medidos nos meses para poder utilizar o programa. Vou mostrar então como fazer o preenchimento manual das tarifas, tanto de demanda quanto de consumo. Vamos escolher o subgrupo A3A, que aliás tem os mesmos valores para o nosso caso do grupo A, do grupo A4. Vamos pegar a A3A, da parte verde. Só tem uma única tarifa de demanda, pois só é contratada uma demanda, que serve tanto para o horário de ponta como para o fora de ponta. O valor dela é de 17,07. Porém, vamos dar uma olhada no azul. O azul tem um fora de ponta em 17,07 e o de ponta em 36,08. Para o preenchimento manual, para os clientes do subgrupo A3A, A4 e AS, era importante olhar para a azul e preencher a tabela. Portanto, em fora de ponta, você vai colocar 17,07. Então, em fora de ponta. Fora de ponta, 17,07. Tarifa neta, fora de ponta, 17,07. E vai te dar a tarifa com PIS e COFINS e ICMS está no valor de 27,36. Você vai preencher com 27,36. A tarifa de demanda fora de ponta com ICMS e com PIS e COFINS é em 27,36. E a tarifa de demanda fora de ponta sem ICMS, mas com PIS e COFINS, é 18,68. Como vocês podem ver, esses dados são os mesmos dados da automática. A tarifa de demanda de ponta com ICMS, com PIS e COFINS do horário de ponta vai ser obtido pelo azul em ponta em 36,08. Então aqui você vai preencher com 36,08 e vai ter que esse primeiro valor aqui é de 57,82 e esse segundo valor é de 39,47. 39,47. Esse primeiro preenchimento normalmente dá um pouco mais de trabalho, pois você precisa ajustar os dados da tarifa para a sua concessionária. Porém, após esse primeiro preenchimento passar a preencher os dados de consumo e de demanda, você gastará muito pouco tempo olhando para a sua conta de energia. Vamos passar agora para os dados do consumo. Então, o primeiro é o consumo fora de ponta verde. Então, você vem no verde e o fora de ponta. FP significa fora de ponta e aqui é o verde. Então, verde, fora de ponta. Vamos primeiro pegar o valor de TUSD dele, que é 82,60. TUSD é 82,6. O TE é de 275,36. 275,36. E você vai obter um valor de 0,57. Então aqui será 0,57. Agora você vai ter que fazer a mesma coisa para o consumo em ponta, no horário de ponta verde. Então, verde, ponta. Você vai ter que o TUSD é de 959,22. 959,22. E o seu TE é de 437,87. 437,87. Vai dar 2,24. Agora, o consumo fora de ponta azul. Então, azul, fora de ponta. Esse daqui de baixo. Fora de ponta azul.
temos que o TUSD é de 82,60, 82,6, e o TE é de 275,36. 275,36. E vai dar o resultado de 0,57. 0,57. O consumo agora em ponta, no horário de ponta, azul, será 82,60, 82,60 e 437,87. 437,87. E vai te dar um valor de 0,83. E esse é o preenchimento manual das tarifas. Apenas lembrando que os clientes do subgrupo A1, A2 e A3 não precisarão preencher o consumo, apenas as tarifas de demanda, fora de ponta e de ponta. Vamos passar então para o preenchimento dos dados de demanda e de consumo. O programa é dividido em duas partes. Uma são as tabelas de anos de 2018 a 2023 para preencher os dados da demanda contratada fora de ponta, a demanda medida fora de ponta, o consumo fora de ponta, a demanda contratada na ponta, a demanda medida na ponta, o consumo na ponta, e se o mês será desconsiderado ou não para fins de cálculos, e as perdas de transformação. As perdas de transformação só serão utilizadas se na sua conta de energia for do estilo da Coelba ou alguma similar, na qual não há demanda medida, há demanda máxima fora de ponta e demanda máxima na ponta. Esses dados terão que ser aplicados a eles o fator de perda de 2,5%. Portanto, aqui você incidiria o valor de 2,5%. Porém, no caso da Copel, que será utilizado para exemplo, e no caso da CEMIG, não há necessário essa perda na transformação nos cálculos. Vamos mostrar então como foi feito o preenchimento. Antes disso, há diversos vídeos no site explicando como que é feito o preenchimento para diferentes concessionárias de energia. Nesse manual, eu vou mostrar apenas a da Copel e da CEMIG, apenas para título de exemplo, para vocês saberem como é realizado esse preenchimento. Vamos começar então com a da Copel. O da Copel podemos ver a alíquota que já foi preenchida e que a diferenciação de ICMS, que também já foi preenchida na parte de tarifa. Agora, esses são os dados que foram medidos, contratados e faturados. E aqui são os dados pretéritos nos últimos 12 meses. Para facilitar, você pode pegar exatamente essa tabela e preencher como os dados de consumo. Então, vamos começar. Podemos começar. Aqui, esses dados são muito antigos, que é de 2016. Nossa tabela começa em 2018. Então, vamos inserir os dados como se fosse no ano de 2018, apenas para mostrar. Essa conta, embora antiga, está sendo utilizada, pois ela é o exemplo que está no site da Copel. E é um bom exemplo porque mostra que mesmo contratando na modalidade verde, o ideal seria a contratação na modalidade hora sazonal azul para esses dados. Então, no mês de janeiro, preencheríamos com a demanda contratada fora de ponta. Se encontra aqui, demanda contratada fora de ponta. 143,2. Aqui vamos preencher com 143,2. Agora, o próximo campo seria a demanda medida fora de ponta. Então, demanda fora de ponta, 72,22. 72,22. Consumo fora de ponta. Consumo fora de ponta, 15,671. 15,671. Demanda contratada na ponta. Agora, como se trata de uma modalidade hora sazonal verde, não há uma demanda contratada para a ponta, porque existe apenas uma única demanda contratada e que ela se aplica por padrão como se fosse fora de ponta. Então aqui vai o valor zero, ou você pode também deixar sem nada, não faz diferença para o programa. Mas faz diferença sim o preenchimento da demanda medida na ponta, mesmo sendo a modalidade hora sazonal verde, pois será utilizado para o cálculo da melhor demanda
de acordo com o perfil, né, da melhor modalidade tarifária, de acordo com o perfil do cliente. Então aqui vamos preencher com a demanda medida na ponta. Demanda na ponta 55,2. E o consumo na ponta. Consumo na ponta 15,23. 15,23. Agora, por padrão, o preenchimento sempre vem como sim em desconsiderar o mês, pois está zerado, então esses dados não serão utilizados no cálculo. Você, depois de preencher, você pode selecionar tanto sim quanto não. Você utiliza o sim quando está preenchido, quando você quer manter o histórico dos dados, porém esse mês não vai ser utilizado por cálculos. Imagine, por exemplo, que sua empresa passou por uma reforma e por isso o seu consumo energético ficou muito baixo em determinado mês. Então você pode falar que devido à reforma, o consumo não foi o padrão. Essa observação é somente para você saber. Então você vai preenchendo com o histórico, depois você bate o olho e já sabe por que você não está considerando esse dado. Agora você continua preenchendo com os demais dados e dá para passar depois para análise no painel desse ano, nesse período. Como vocês podem ver, aqui mudou para 0 no gráfico, pois esse não está sendo considerado. E esse valor não foi utilizado para o cálculo da melhor demanda e para a escolha da melhor modalidade tarifária. Mostraremos agora o preenchimento com uma tarifa da CEMIG. Estou utilizando essa da CEMIG em específico, pois ela é da modalidade tarifária azul e o correto para ela seria a modalidade tarifária verde. Novamente, você pode utilizar a tabela, porque essa tabela vem bem completa. Vem com a demanda de horário de ponta e fora de ponta, que foi medida, não a faturada, que é importante, e a energia, que é o consumo, no horário de ponta e no fora de ponta. Esses são os dados que foram faturados no mês. Vamos passar então para o preenchimento e como faríamos da CEMIG. O da CEMIG teríamos que mudar novamente o preenchimento da tarifa. Vamos escolher nesse caso a automática, pois já foi mostrado como foi o preenchimento da manual. A diferença da demanda contratada e não consumida da demanda contratada. Aqui podemos ver que há uma demanda com ICMS e uma sem ICMS, portanto, a diferenciação. Agora vamos preencher os dados das alíquotas. Temos o ICMS de 18%. Temos PIS/PASEP de 0,77. E o COFINS em 3,56. A distribuidora vai ser agora a CEMIG. E as tarifas já vão subir automaticamente. E passaremos agora para o preenchimento. Aqui vamos fazer da mesma maneira que foi feito o preenchimento da Copel. Vamos pegar em junho de 2021. Vemos que a demanda contratada na ponta é de 50 e a demanda contratada fora de ponta é de 30. Esses dados são obtidos na segunda página da fatura da CEMIG. A primeira página mostrará ou pode ser obtido somando a demanda de potência sem ICMS com a de ICMS. Aqui soma 50 e aqui soma 30. Ou seja, 50 para o horário de fora de ponta e 30 para o horário de ponta. Aqui estão os valores contratados de demanda. Demanda de 50 para o horário fora de ponta e demanda de ponta de 30. Então preencheremos em 50 no fora de ponta e 30 na de ponta. A demanda ativa no horário de fora de ponta foi de 18. Então, demanda fora de ponta, 18. E a demanda ativa no horário de ponta foi de 14.
Agora, o consumo. O consumo no horário fora de ponta foi de 5.330. 5.330. E o consumo no horário de ponta foi 492. 492. E assim preencheríamos todos os meses com as diferentes faturas. Porém, lembrando que no caso da CEMIG, o histórico dela vem muito bem detalhado. Então você pode utilizar essa própria tabela e colocar esses dados para preencher todos esses outros. E vai ser o que vamos utilizar para verificar o padrão de comportamento. Vamos então ver agora os dados da CEMIG. Vamos começar pelo período escolhido, que é de agosto de 2020 a junho de 2021, que foi o que foi preenchido em agosto de 2020 a junho de 2021. Bem como verificaremos no preencher tarifa se se trata da CEMIG com os impostos que foram extraídos da fatura. Então foi escolhido o primeiro período. Aqui, se você quiser, você pode escolher um outro período diferente desse. Por exemplo, você não quer até junho, você quer até março, sem problemas, você pode escolher. Nesse caso, vamos manter isso completo para ter uma noção melhor, já que nenhum mês foi excluído do preencher. Porém, nada te impede também de vir aqui e falar, esse daqui não me parece ser o mais adequado devido a uma obra que aconteceu. Então vamos anular esse, e esse mês não irá aparecer nos cálculos do programa. Como você pode ver, esse ponto vai vir zerado aqui, significando que ele não está incluso nos dados do programa. Mas, somente para exemplificar melhor, vamos deixar nesse caso como se nada houver sido desconsiderado. Então, agora vamos dar uma explicação um pouco mais detalhada do painel utilizando da CEMIG. A primeira parte é escolher o período, que foi explicado que você pode escolher não apenas o que você preencheu, como qualquer um diferente. Agora, também, você pode escolher a margem de ultrapassagem de demanda. Como que funciona a margem de ultrapassagem de demanda? A ANEEL definiu um valor de 5%, onde a partir de então será cobrado o valor da ultrapassagem de demanda, que tem 2 vezes o valor da tarifa normal. Por exemplo, se a demanda contratada é 100, você tem 5% de tolerância, ou seja, até 105 você não vai pagar pela demanda que foi medida, ou seja, você vai pagar pela demanda contratada. Porém, se passar desse valor, você começará a pagar pela ultrapassagem de demanda, ou seja, cada valor a partir de 100, digamos que agora foi 110, então você passou 10 dos 100 que são os contratados, você vai pagar nesses 10 2 vezes a tarifa normal. Para que serve esse campo no programa da demanda certa? Imagina que todo mês você tem um consumo de 100. 100, 100, 100, 100. Se você quiser escolher a margem de ultrapassagem de demanda como 5, você vai obter que sua melhor demanda é, por exemplo, 96, porque você aplica 97, porque você aplica 5% e vai dar o 100. Então você vai estar preenchido pela ultrapassagem de demanda, que você não vai pagar a ultrapassagem de demanda, e você vai estar pagando menos porque você contratou uma demanda menor. Porém, se você quiser, você pode escolher um outro valor, como 0. Então, o programa da demanda certa não vai calcular essa margem de ultrapassagem de demanda. Então, se todo mês você tem 100, o programa vai te dar o melhor como 100. É uma forma de você garantir um pouco mais que não haverá ultrapassagem de demanda, porém, a sua economia vai ser menor. Vai dar a escolha do cliente se ele quer ou não utilizar o valor de 0. Porém, 5 é o valor que é definido pela ANEEL. Aqui você pode escolher apenas valores inteiros, vai de 0 a 5%. Há essa parte aqui também, que é o aumento ou diminuição de carga, tanto no horário de ponta como fora de ponta. Agora que você já preencheu tudo, você vai ter uma ideia de qual será a melhor demanda a ser contratada. A título de exemplo, você sabe que no futuro você vai instalar 3 ar-condicionados que vão consumir 5 kW e eles vão ser utilizados apenas no horário de ponta. Então você pode escolher aqui os 5, que já está. E você pode colocar aumentar, que você aumentou a carga. Então o programa vai considerar que para o horário fora de ponta vai ter um acréscimo de 5. E no horário de ponta ainda, você resolveu tirar uma máquina que consumia 4 kW. Então você tira o 4.
Tudo depende de como você vai querer fazer a sua análise do futuro. A demanda com os dados, se você não colocar nenhum aumento ou nem diminuição, ela vai te dar qual seria a melhor demanda a ser contratada, dado ao seu histórico de consumo. A partir de então, você pode ver suas necessidades e ver se vai ter um aumento ou uma diminuição da carga instalada. Vamos voltar aqui para manter, para poder olhar na conta, sem ter alterações. Primeiro passo a ser olhado, como se trata de um cliente de subgrupo A4, ou A3A, ou AS, é a análise comparativa das modalidades tarifárias. Temos, primeiro ponto, que é a melhor opção. A melhor opção, nesse caso, para os dados preenchidos, seria a modalidade hora sazonal verde. Olha que interessante. Essa é uma conta de um cliente real que contrata pela modalidade hora sazonal azul, porém o mais econômico para ele seria contratar a verde. E com uma demanda única de 30, que nesse caso ela é mostrada como fora de ponta. Nessa primeira parte é mostrado qual que é o gasto da modalidade tarifária com a demanda ajustada. O que é isso? Antes você tinha uma demanda de 50, tanto para o horário de fora de ponta, e uma demanda de 30 para o horário de ponta, pois era azul. Aqui vai ser utilizado a melhor demanda que foi calculada pelo programa. Nesse caso, a melhor demanda para o verde de 30, e para o azul é tanto de 30, tanto para o horário de fora de ponta, como para o horário de ponta. Por que 30? Porque 30 é o valor mínimo a ser contratado. Agora, então, vemos que o gasto na modalidade verde seria de 28 mil e o gasto na modalidade azul seria de 40 mil. Agora, com a demanda antes dela ser ajustada, então de 50 para verde e de 50 no fora de ponta para azul e 30 no de ponta para azul. Tendo um gasto antigo de 32 mil e um gasto antigo na azul de 44 mil. Temos também a economia total. Como que funciona? Se você era da modalidade verde e passou para verde, que é a melhor opção, sua economia foi de R$ 3.417,16. Porém, se você era da modalidade azul, que é o caso nosso, do preenchimento da tarifa, e você passou para a melhor opção, que é a verde, que era azul, a sua economia vai ser de R$ 15.432,97. Ou seja, nesse período que foi escolhido, que é de agosto a junho, ou seja, em menos de um ano, apenas recontratando a demanda e escolhendo a modalidade tarifária correta, você pode ter uma economia, esse cliente vai ter uma economia de R$ 15 mil. Aqui embaixo vai mostrar os dados tanto do gasto de demanda total, tanto para verde quanto para azul, só que da demanda ajustada, e o consumo no horário de ponta e o fora de ponta. Aqui você pode ver que o consumo fora de ponta é o mesmo, tanto para azul quanto para verde. Porém, o consumo de ponta muda. O consumo de ponta, a tarifa é mais cara para verde do que a na azul. Porém, a demanda na azul é mais cara que na verde, pois na demanda azul você tem que comprar ela tanto para o horário de ponta como fora de ponta, e para verde você compra apenas uma tarifa única. Então, o programa ele vê na somatória das demandas com o consumo qual que é a melhor opção. Dado, nesse caso, você, depois de olhar e ver a análise comparativa da modalidade, que é verde, você olharia apenas essa tabela do verde. Se aqui desse que o melhor era azul, você olharia o azul. Se você é do subgrupo A1, A2 ou A3, que somente pode ser da modalidade hora sazonal azul, você olha somente nesse quadro, sem precisar olhar para o verde ou para a análise comparativa. Vamos explicar agora a modalidade verde, pois a modalidade azul eu vou explicar quando utilizarmos a da Copel, que vai ser a melhor modalidade. Então, no caso da CEMIG, como deu, a melhor opção é a verde, vamos olhar a verde. Na verde, há um quadro de demanda primeiro, com um quadro resumo de valores da demanda. Então você tem que o seu gasto mínimo nesse período escolhido foi de 7, você tem o gasto máximo com a demanda, que é 19, você teve a demanda contratada, que é a demanda antiga, de 50, em que a demanda média deu de 11,91, e a melhor demanda, que é de 30. Você pode ver que esse valor é bem acima que os outros. Porém,
esse valor está acima, pois é a demanda mínima a ser contratada, que é de 30. O gasto com a demanda antiga é de 9. O gasto com a nova demanda é de R$ 5.597,30. A economia, nesse caso, se fosse da modalidade verde para verde, seria de R$ 3.417. A economia de passar de 50 para 30 é de R$ 3.417,16. Aqui você pode descobrir qual será o gasto na demanda a ser escolhida. Por exemplo, você está com 30, mas você quer ver... não sei, eu quero ver quanto eu gastaria se eu contratasse, por exemplo, 33. Então o programa vai te dar que com 33 você vai gastar 6.109,88. E vai ser maior do que o de 30, que é de 5.597. Então vamos ver agora essa parte aqui, que é uma representação gráfica da demanda. São os mesmos dados que estão aqui, porém numa representação gráfica para melhor visualizar. E na parte de baixo você tem uma representação gráfica da demanda medida, da demanda contratada e da demanda certa. Nesse caso temos as demandas medidas, a demanda que foi contratada e a demanda correta. Agora vamos passar para a fatura da Copel. Na Copel, temos primeiro que verificar o preenchimento da tarifa, que está para a Copel, com os valores que foram extraídos da fatura. Vamos ver no preencher quando que os dados foram da Copel. Foi para o ano de 2018. E não vamos preencher o perda de transformação. Vamos então para o ano de 2018, que é o da Copel. Aqui segue a mesma explicação da CEMIG para a escolha do período, da margem de ultrapassagem de demanda ou para o aumento ou diminuição de carga. Como se trata de um cliente que está no subgrupo ou A3A, ou A4, ou AS, vai ser aplicado a análise comparativa das modalidades tarifárias. O primeiro passo, então, é olhar qual seria a melhor opção. Nesse caso, é a modalidade hora sazonal azul. Novamente, o mesmo caso que aconteceu na CEMIG. Tínhamos a escolha anterior era uma modalidade hora sazonal verde, porém, dado ao perfil de consumo da unidade consumidora, a melhor opção é a modalidade hora sazonal azul. Como já foi explicado, novamente, aqui tem os gastos da modalidade tarifária com demanda ajustada, o gasto da modalidade tarifária com demanda antiga. A melhor opção, como nesse caso a melhor opção foi a azul, ele vai te dar uma demanda para o horário fora de ponta e uma demanda para o horário só de ponta. Diferente se a melhor opção fosse a verde, como vimos anteriormente, que deu apenas a demanda para o horário fora de ponta. E aqui mostra a economia total. Então, se antes era verde, que é o nosso caso, e passou para azul, você vai economizar mais de R$19 mil no período de um ano. Aqui segue o mesmo explicação que foi dada para a fatura da CEMIG. E agora a diferença é que ao invés de olharmos a modalidade verde, iremos olhar a azul, que foi definida como a melhor opção. Na modalidade azul, começamos primeiro uma representação gráfica dos gastos da demanda, tanto no horário fora de ponta como no horário de ponta. Temos aqui o gasto anterior com a demanda, o gasto novo e a economia, no horário de ponta e no horário fora de ponta. Aqui segue o mesmo quadro, resumo, porém, ao invés de ser um único, há dois, ao fora de ponta e o de ponta, pois na modalidade azul é contratada uma demanda para o horário de ponta e uma demanda para o horário fora de ponta. Aqui temos os mesmos dados de demanda mínima, demanda máxima, demanda contratada, demanda média, e o mais importante, que é a melhor demanda a ser contratada, que é o de 69 e o de 53, o mesmo que aparecem aqui. Temos também o mesmo campo em que você pode descobrir o gasto pela demanda. Então, se eu quero colocar, eu quero saber quanto eu gastaria se eu escolhesse a demanda média nesse caso. Então, a demanda média
seria um gasto de 21.893, que é maior que o seu gasto de 21.540 escolhendo 69. E nesse caso, eu quero ver também a demanda média de 55 aqui, que está dando 38.438, que é maior do que os 37.931. É interessante notar que, nesse caso, a demanda média é menor do que a melhor demanda, e a demanda média, nesse caso, é maior do que a demanda. Ou seja, não há uma correlação entre a demanda média e a melhor demanda. Tem que ser feito um cálculo para verificar financeiramente qual que é a melhor demanda que vai gerar a melhor economia. E por fim, temos uma representação gráfica das demandas medidas, que estão em cinza, da demanda contratada, que está em vermelho. Nesse caso aqui seria 0. E da demanda certa, que é a demanda que vai obter a melhor economia. Como você pode ver, alguns meses vai haver uma ultrapassagem e alguns meses não vai haver. Isso não importa. O que importa é verificar qual que é a melhor demanda que vai te garantir o menor gasto no período escolhido. E encerramos o manual de como utilizar o programa da demanda certa. Por último, se você quiser, você pode entrar aqui e adquirir o programa, caso você ainda não tenha adquirido. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.